Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, colegas. Boa tarde, familiares. Queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje, dia 17 de novembro. Graças a Deus por mais uma oportunidade que temos de nos encontrar e celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ler a sua palavra, cantar louvores ao seu santo nome. Esse é o nosso encontro de todas as tardes, graças a Deus por isso, e também muitos irmãos e amigos participam dos nossos encontros de culto coletivo na igreja, toda quarta-feira, às 20 horas, e também todos os domingos, às 10h30 da manhã e às 19 horas. Os nossos cultos são realizados no YouTube. As nossas lives sempre aqui no Facebook. Que bom tê-los conosco nesta tarde, sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a bênção dessa tarde e a oportunidade desse encontro. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, querido Pai, nós agradecemos a bênção de mais um dia e com ele a oportunidade que temos de estar reunidos em torno da Tua Palavra, com os nossos corações e mentes abertos para receber os Teus ensinamentos, também com os nossos corações e mentes dispostos para Te adorar, para Te servir, para Te prestar culto. Ó Deus bendito, santo e bom, recebe com alegria o louvor, o culto, a adoração que a Tua Igreja Te oferece nesta tarde. Rogamos que abençoes os nossos corações, as nossas mentes. Abençoa também os nossos lábios, instrumento de louvor e adoração, e todo o nosso ser, Senhor, para que estejamos totalmente voltados para o culto, para o pensamento na Tua Palavra, para o ouvir, para meditar. Abençoa-nos nesta hora, dando-nos sabedoria e dando-nos dignidade para Te oferecer culto, Pai. Tu és grande, Tu és altíssimo, Tu és magnificente, e nós, tão pequenos, tão limitados, e o nosso louvor tão imperfeito, mas rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor se incline para ouvir-nos, para atender-nos, apesar de não merecermos nada disso. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, pois sendo o Senhor tão grande, tão altíssimo, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor nos perdoa, o Senhor olha para as nossas necessidades e se ocupa em satisfazê-las, em atendê-las, sempre de acordo com a Tua vontade. Recebe, pois, ó Deus, nesta tarde, a adoração da Tua Igreja, do Teu povo. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, escolhi um hino aqui do nosso cantor cristão, um hino não muito cantado, mas muito bonito. Há muitos anos não cantamos este hino, mas em função do que temos estudado, Apocalipse, que nos estimula a pensar aí nos últimos dias, nas últimas coisas, as oportunidades que surgem, que devem ser aproveitadas. Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino, afinal? É o hino 255 do nosso cantor cristão. O título, Qual é teu refúgio? Então quero convidá-los a cantar nesse instante. Sei que muitos irmãos vão lembrar
com muito carinho e cantar com muita alegria, com muita saudade, né, de momentos idos na vida. Este hino que cantei muito durante a minha infância e adolescência, na juventude não me lembro muito bem, mas enquanto estive na igreja onde nasci, cantamos muito este hino. Mas sei que muitos irmãos conhecem. Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Porque trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal? Ó, cuida do bem da tua alma, que eterna permanecerá e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. De nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, teu mestre te chama com grande paciência e amor. Ó, vem aceitar sua graça, oferta do teu benfeitor. Medita na cruz do Calvário, ó, pensa no que ele sofreu. Sim, vem com arrependimento e aceita essa oferta do céu. De nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Ainda tem mais uma estrofe, né? Se o tempo cooperar. É que o estudo de Apocalipse a gente precisa separar um pouco mais de tempo, porque há muitos detalhes, a gente vai falando, né, e vai relacionando coisas com coisas, profecia com profecia, a nossa expectativa vai aumentando e aí o tempo passa rapidamente. Mas vamos, queridos irmãos, a Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Nós encerramos o capítulo 9 sobre as trombetas com a sexta trombeta, né?
E dentro da sexta trombeta, ou entre a sexta trombeta e a sétima, nós falamos de um interlúdio, né? Interlúdio com duas cenas interessantes. A primeira nós estudamos no capítulo 10, que é a visão do livro, a visão do livrinho. E em seguida, uma outra cena dentro ainda desse interlúdio, né, o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Esse segundo momento, esse segundo quadro, é um quadro que trata das duas testemunhas. Muito se fala, muito se pergunta sobre as duas testemunhas. E a nossa proposta é a gente não ir além, se possível, não ficarmos aquém do que a palavra de Deus nos ensina, do que ela nos fala, né, do que ela revela. Mas estamos tratando de escatologia, né? Revelações, assuntos que estão ligados ao futuro, né? Em boa parte, né? Ligado ao futuro. O texto de hoje, a revelação, esse quadro aí das duas testemunhas, é algo que, dentro do que nós estamos observando, embora o livro de Apocalipse não esteja e não tenha sido escrito, né, considerando uma cronologia precisa, quer dizer, dizendo exatamente o que é que vai acontecer primeiro, e depois, os assuntos se misturam e as coisas e os acontecimentos não estão exatamente em ordem cronológica, mas é de opinião, é de consenso comum, né, quase 100%, de que quando nós tratamos das duas testemunhas, esse assunto está relacionado com o período da tribulação, né? Porque nós estamos entre a sexta e a sétima trombeta, e o ecoar da sétima trombeta é justamente a anunciação de que os reinos do mundo se tornaram agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algo muito relacionado que já envolve a segunda vinda de Cristo Jesus, né? O fato de que os reinos passam ao domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com esses pensamentos, né, norteadores da nossa reflexão, a gente vai para a leitura, tecendo alguns comentários sobre as duas testemunhas. Quase sempre as perguntas feitas são: quem são essas duas testemunhas? O que nós mais queremos saber é quem elas são. E, ao lermos o texto, nós acabamos percebendo que a grande preocupação da Bíblia não é revelar-nos quem são essas duas pessoas, quem são esses dois profetas. Não é esse o propósito da palavra de Deus, mas situar-nos no momento especial dentro da revelação, observarmos detalhes que estão relacionados ao preparo, à nossa adoração, à qualidade da nossa adoração, a medição segura, precisa, que deve ser feita daqueles que de fato seguem a Cristo ou não. Então, a qualidade do nosso louvor, se o nosso louvor é sério, né, ou não, e também medir no sentido de estabelecer, saber separar dentre a multidão, dentre aqueles que pisam os átrios da casa do Senhor, da construção, do templo, quais são dignos da bênção, da proteção especial aqui,
e aqueles que são alvos da ira, do juízo de Deus. Por isso, o texto começa com João dizendo: "E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram." Então verifiquem que esta cana de medir, ela não está relacionada apenas com o tamanho, quantos metros para cá, quantos metros para lá, mas a ordem é bastante abrangente, né? O que naturalmente nos leva a pensar nestas possibilidades, né? Não apenas de saber o tamanho do pátio, o tamanho do templo. Apocalipse capítulo 11, viu? Nós estamos em Apocalipse capítulo 11. Não apenas saber o tamanho do átrio, mas vejam bem, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Ora, não é para medir a altura das pessoas que estão adorando a Deus. Esse tipo de medida, naturalmente, incide sobre a qualidade do nosso louvor, a legitimidade do nosso louvor. E, como ele diz no verso 2, deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, essas informações nos levam a verificar que é um tipo de medida especial, né, que mede aqueles que adoram a Deus, ou que dizem adorar. Então, está medindo a qualidade dessa adoração. O que é muito interessante para a gente, né? O importante da leitura da Bíblia é, na medida do possível, nós compreendermos o tempo, né, as estações, os sinais e etc. Mas é muito importante, na verdade, é necessário que nós também tenhamos parâmetros para medir o valor da nossa adoração, do nosso louvor. Se é um louvor consubstanciado na palavra de Deus e, portanto, legitimado pela própria palavra. Por isso, o instrumento de medida é dado ao homem, não está no homem. Nós não temos condições de medir, de saber quem está dignamente louvando ao Senhor e quem não está. Então, o instrumento de medida é dado, é entregue, então não é um instrumento humano. É claro que dentro da nossa vivência, né, com igreja, com adoração, com testemunho, com proclamação do Evangelho, com composições de hinos e tudo mais, é claro que nós temos a necessidade de aferir, de medir, de observar, de analisar se estas coisas todas seguem algum padrão bíblico, né? Se eles estão dentro daquilo que pode ser considerado, né, o ideal entre o máximo e o mínimo exigido, né? Entre o mínimo que se espera de textos para que estes tenham base na palavra de Deus. E também não se exceda, né? Não venha falando de coisas misteriosas que o homem não consegue entender. Então, por isso, nós trabalhamos. Na Igreja Batista e Filha das Belezas, por exemplo, nós não gostamos muito nem de textos, nem de hinos, né? de mensagens, qualquer coisa que o ouvinte tenha que ter um esforço desmedido. Às vezes, ele é incapaz de esforçar-se a ponto de entender. O que se está dizendo parece ser uma coisa muito, muito misteriosa. E aí depois, é por isso que algumas pessoas cantam, ou vão ler algum texto e precisam explicar antes o que é que vai dizer. É um tempo gasto desnecessariamente, né?
Então, essa medida aqui, como ela se refere a uma série de coisas, e não apenas ao tamanho das salas, nem o tamanho do pátio, mas é medir o templo, medir o altar, medir os que nele adoram, e a orientação para deixar de fora do templo e para não medir o átrio, um espaço que foi dado às nações para que durante um certo tempo, né, e ele diz... e ele vai falar desse tempo depois, que são 42 meses ou 1260 dias proféticos. Então, isso nos leva a entender que é o período dos gentios e o período também do encerramento, né, do tempo dos gentios, que às vezes chamamos o período, né, da porta que foi aberta aos gentios. E isso terminará dentro desse período, provavelmente, da grande tribulação, quando as coisas se encaminham mesmo para o final, né? E há sinais, com indícios muito fortes, de que nós estamos muito próximos disso. Então, com este pensamento de que as coisas podem estar muito próximas, a leitura da Bíblia, o modo de ser da vida cristã deve receber uma atenção especial de nossa parte. Afinal, nós não estamos projetando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e esses acontecimentos que envolvem ou que antecedem esse grande acontecimento. Nós não estamos projetando isso para milênios, nem séculos adiante. Do jeito que as coisas estão, as grandes mudanças pelas quais o mundo e a sociedade passam, né? O precipício de imoralidade em que o mundo avança a galope, né? É uma coisa que tem que fazer com que nós pensemos que é hora de santificarmos mais, é hora de cuidarmos mais da nossa vida espiritual, seguindo mesmo o que o Apocalipse diz: quem for santo, santifique-se mais ainda, e quem for sujo, suje-se mais ainda. Bem, nesse período da tribulação, é aqui que aparecem as duas testemunhas, já a partir do verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, correspondente aos 42 meses, que está dentro mesmo de um período, né, daquelas 7 semanas proféticas, que são 7 anos, envolvendo a grande tribulação. É dividido em 2 períodos de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Não fica claro se essas duas testemunhas estarão trabalhando juntas no mesmo período, né? Há quem imagine que os 7 anos de tribulação haverá essa voz incansável delas, porque uma participará mais da primeira metade, envolvendo a segunda metade também. Mas a descrição, embora a gente nunca deva ver de forma assim muito rígida, né, do que a Bíblia está dizendo, mas ela mostra essas duas testemunhas trabalhando juntas, né? E certos detalhes que aparecem aqui, como as duas serão mortas mais tarde, então nos leva a entender que pelo menos uma boa parte do período do trabalho delas é juntamente, né? Um trabalho conjunto. E elas então darão testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Há alguns detalhes, né, a começar por esses aqui, que são detalhes importantes. E, na verdade, são vários desses detalhes que levam às muitas possibilidades, especialmente aqueles que querem, de qualquer forma, descobrir quem são essas pessoas. Eu, sinceramente, não tenho muita preocupação em saber quem são essas pessoas, porque, olha, muita gente pensa que as duas testemunhas são, simbolicamente, o Antigo e o Novo Testamento.
Muita gente pensa que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Outras correntes pensam em Enoque e Elias. Então, os dois testamentos, por razões óbvias, né, são dois blocos da palavra de Deus, das profecias. Moisés e Elias, por causa da semelhança, a semelhança do poder que essas testemunhas têm, porque o texto vai descrever aqui, então a gente vai lendo para não ficar repetitivo, porque vejam bem, essas testemunhas estarão vestidas de pano e saco, o que deve e pode simbolizar uma espécie de luto, né? de aflição dessas duas testemunhas pelo estado em que o mundo se encontra. Né? É uma espécie de luto, de aflição, de humilhação, arrependimento. Muitas vezes as pessoas que queriam mostrar e viver em contrição, em profunda humildade diante de Deus, ou envolvendo arrependimento, se vestiam de saco, né? Então, no caso dessas, não é uma atitude por si mesmas, mas um modo de mostrar uma espécie de sofrimento, né? Pelo estado em que o mundo se encontrava, de tamanha incredulidade e dureza de coração, como a sequência da leitura vai nos mostrar. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Olha, vejam bem, se a gente fosse pensar apenas no capítulo 4 para descobrir quem era, então facilmente a gente diria que trata-se de Zorobabel e de Esdras, né? Que são apresentados lá no livro de Zacarias, são apresentados ali como os dois castiçais e as duas oliveiras. Então, só que a gente vai ouvir mais, vai ler mais alguns detalhes que já não parecem mais ser essas mesmas pessoas, né? O que se sabe aqui é que essas duas testemunhas realizarão um trabalho com poder extraordinário. Duas testemunhas com uma mensagem profética poderosíssima. E o trabalho, o testemunho dessas testemunhas não pode ser interrompido naquele período. Tanto que as tentativas, né, dos que se opõem ao Evangelho, as tentativas daqueles que são atingidos em cheios por essas mensagens, por esses dois grandes pregadores. Aqui diz o texto que se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, são referências a essas duas testemunhas que mostram algumas coisas importantíssimas. Naquele período, a necessidade desse testemunho fortíssimo e o tempo curto para que os profetas, as testemunhas falem e proclamem, o tempo curto faz com que ninguém tenha poder entre aqueles que se opõem. Ninguém tenha poder para atrapalhar, para prejudicar ou para impedir o testemunho, as pregações, as profecias dessas duas testemunhas. Enquanto estiver no plano de Deus, a mensagem poderosa dessas testemunhas, não há poder humano, não há sistema humano que possa contê-los. Ninguém. Se preciso for, diz o texto aqui, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E importa que seja morto
aquele que insistir em derrubá-los. A descrição é uma coisa, né, é uma coisa excelente. No verso 6, estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, olha, veja como o versículo 6 já desloca a nossa atenção. Ela já sai de Esdras e de Zorobabel e já vem para Elias e Moisés. Se nós considerarmos, né, esses poderes e a atuação dessas duas testemunhas. Tiago diz, né, que Elias orou e por 3 anos e meio não houve chuva. Né? Depois ele ora e as comportas do céu se abrem. E uma referência aqui a Moisés, né, com os vários flagelos levados ao Egito, a destruição do Egito, as grandes dificuldades, as misérias que aconteceram lá, e também uma dessas pragas que é transformar a água dos rios em sangue, né? Moisés fez isso. Então vejam como parece até ser uma coisa intencional, né? Não nos deixar como saber quem são essas testemunhas. E, na verdade, essas testemunhas não são nenhuma dessas pessoas. Agora, vejam que os poderes, as características dos ministérios, como elas são exatamente idênticas, não apenas a uma figura poderosa do Antigo Testamento, mas a várias. De modo que as características de um ministério poderoso de Moisés estão presentes na vida e no ministério dessas duas testemunhas. O ministério de Elias, né, como um profeta espetacular, estão presentes aqui em certos aspectos, mas há outros aspectos que são de Esdras, que são de Zorobabel. Então, é justamente mostrando a variedade de poder e de características poderosas do ministério dessas duas grandes testemunhas. Eu acredito que são homens que serão levantados naquele período para proclamar o Evangelho com muito poder, com muita urgência, porque o tempo, estamos aqui pensando nos últimos tempos de oportunidade dada aos gentios, a todas as nações, num período em que todas as nações serão levadas à rejeição, tanto que elas sofrem bastante, elas rejeitam bastante a mensagem dessas duas testemunhas, desejam matá-las, desejam silenciá-las e não podem, porque ainda não chegou o tempo. Agora, uma pausa, né, para voltar a uma tecla que a gente bate bastante aqui em Apocalipse. Veja como Deus tem o controle absoluto do tempo, dos acontecimentos e das dimensões dos acontecimentos. Quando, onde acontece e a quem alcança, quem é atingido. Então Deus controla aqueles a quem essa mensagem chega. Deus controla também aqueles a quem os seus juízos chegam. Deus controla também aqueles que não serão atingidos, são os seus, são guardados. Então, diante desse cuidado poderoso de Deus e do controle absoluto e rígido que ele tem, por que é que vamos nos assustar com um livro desse? Esse é um livro que traz descanso ao nosso coração, traz paz e tranquilidade, sabendo que enquanto
10 mil caem à direita e 1000 à esquerda, nós não seremos atingidos enquanto Deus não permitir que sejamos atingidos. Agora, dentro do plano que Deus tem, do seu plano geral para a humanidade, e também do plano individual que Ele tem para cada um de nós, pode ser que Ele nos permita ser atingidos por coisas, mortos para a glória dEle e para alguma contribuição ao seu reino ou à salvação de pessoas. De qualquer forma, o tempo corre. E quando acabarem, verso 7, e quando acabarem o seu testemunho, olha só, e quando acabarem, há um tempo próprio para isso. A besta que sobe do abismo, daquele abismo, né? Que aparece, de onde os gafanhotos saem, a besta vai sair de lá. Então, quando o testemunho acabar, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá. Essas duas testemunhas serão vencidas finalmente e serão mortas. A besta vai matá-las. E acontece uma coisa interessante aqui, né? No verso 8, jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quer dizer, se a gente não prestar atenção aqui, a gente acaba pensando que se refere a algumas cidades ou alguns locais em que a Bíblia menciona, mas alguns desses locais ou nomes de cidades, eles são simbólicos para representar, por exemplo, Sodoma. Sodoma representa a primeira grande cidade de prostituição, de profunda prostituição. O Egito sempre é apresentado como um local e um sistema de escravidão. Mas a cidade a que a profecia se refere é o local onde Cristo foi crucificado. Embora certos estudiosos da Bíblia imagine que o local onde Jesus foi crucificado seja uma referência ao período envolvendo todas as nações existentes na época, mas aí é forçar a barra e forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado e a cidade referida aqui é Jerusalém. Jerusalém é o cenário central, né, de todos esses acontecimentos. Agora diz respeito a nações, povos e línguas. Então veja, o templo está sendo medido, mas foi dito no átrio, né, separado para que os gentios, e aí é uma referência a muitas cidades. Então não são profecias que envolvem só os judeus e a cidade de Jerusalém, envolve todo mundo, mas o centro desses acontecimentos, sem dúvida nenhuma, é Jerusalém, a cidade onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Mortas as testemunhas, homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo, morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Os inimigos querem celebrar, e vão celebrar bastante. Eles vão trocar presentes, vão festejar, porque as vozes das duas testemunhas que tanto incomodaram, como o evangelho incomoda, né? Hoje a gente vê pessoas reagindo com tanta ira ao evangelho, aos crentes, às igrejas, lutando, combatendo com toda a força que tem as igrejas e aos crentes. Ele diz que a gente não serve para nada, só para atrapalhar e para atrasar o desenvolvimento, né, da sociedade. Então esse povo vai festejar, eles vão trocar presentes, celebrando a morte das testemunhas que tanto incomodaram. Feliz você se a sua vida de crente, na sua família, na empresa onde você trabalha, é um incômodo para as pessoas por causa do seu bom testemunho. Porque a luz sempre é um incômodo para as trevas. A luz dificulta as ações daqueles que vivem e amam as trevas. Isso incomoda.
Então esse incômodo era isso. Silenciadas essas vozes, eles celebram. Mas eis que, passado esse tempo, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor e tremor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E essa passagem termina dizendo: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O texto é finalizado, mais uma vez, com essa nota de que os juízos de Deus têm, em última análise, oferecido oportunidade de arrependimento. Por temor, por medo, tremor, muitas pessoas vão dar glória a Deus. A mensagem do Apocalipse é sempre um apelo para que as pessoas não adorem a besta e adorem a Deus. Não adorem a besta, por favor, adorem a Deus. É a grande mensagem do Evangelho para que os homens sejam adoradores a Deus. E façam isso com legitimidade, com base bíblica, né? Baseados na palavra de Deus, tendo ela como alicerce da adoração, porque a vara de medir vai medir isso também, a qualidade do nosso louvor. É passado o segundo ai. Aqui marca o fim mesmo da 6ª trombeta. Acabou. Agora vem o último ai, o terceiro ai, e a última trombeta, que será tocada, e os acontecimentos se desdobram, e nós vamos verificar isso nas nossas próximas lives. Deus abençoe a nossa vida, que não estejamos ocupados, preocupados com quem quer que sejam essas 2 testemunhas, mas que a nossa preocupação seja identificar esses sinais que são colocados aqui, né, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento e para o trabalho que precisamos ter sobre a nossa própria vida espiritual. Nós vamos agora orar ao Senhor, lembrar esses nomes, né? É tão interessante, né? Aqui há vários nomes que você já conhece os nomes das pessoas, não conhecem as pessoas, mas as pessoas entraram na sua vida e na minha também, e no meu ministério de oração, sem que algumas delas eu conheça. Mas conheço as pessoas que são membros da nossa igreja e que são familiares, né? Porque aqui a grande maioria são pessoas familiares de pessoas da nossa igreja. Andréia, essa aqui é da Maria de Lourdes, né? Está com Covid-19 e nós vamos orar. Outra Andréia, essa aqui é a Andréia Volpe, nós continuamos orando por ela. João Freitas, pai da Jane, oramos por ela. Vem os nossos irmãos que estão doentes já há um bom tempo: Tata, Wilson, Irailda, Samuel, Gabriel Santana, Severino, Moisés. Oramos também pela mãe da Paula, oramos pelo Elsomar, Carmino e Tilson, oramos pelo João Von, né? Graças a Deus por notícias de melhora. Ete, Valmir, Valdir, Márcio, Avani, Vivian, essa aqui eu não estou conseguindo ler. Ariadne,
Ariadne. Ah, sim, esse aqui é mais ou menos um pedido novo, né? Que é nora do nosso irmão Cido. Cido está sempre aqui conosco. Carol, também com Covid-19. Marcelo e família, também com Covid-19. Alinécio, um pedido da Maria do Carmo. Também Maria, por saúde emocional, é da Rita Oliveira. Né? Entrou agora. Ela entrou agora. Esse é um pedido novo. Então, é um pedido novo que a gente vai orar. E aí vem os nossos grupos especiais, os idosos. Alguns deles já são idosos aqui também, né? A gente ora 2 vezes. Desempregados, oração por nossa pátria, pelo Brasil. Oração porque já há rumores, né, de vacinas já adiantadas em testes, e algumas delas, pelo menos os relatórios, são de uma confiabilidade acima de 90%. Os profissionais da saúde. Bem, meus irmãos, nosso desafio de oração. Que bom que a nossa vida cristã, né, ela é recheada de momentos e de atividades especiais. Cânticos espirituais. Meditação na palavra de Deus. E oração por nós mesmos, nossas famílias, e oração intercessória, oração súplice, por pessoas do nosso conhecimento e do conhecimento de pessoas queridas nossas, né? De amigos e irmãos em Cristo Jesus. Portanto, eu quero convidar todos vocês a orarem comigo nesse instante. Não é a minha oração, é a nossa oração. Por isso eu peço também que não faça a sua própria oração. Na Igreja Batista, uma pessoa ora, mas ele ora em nome da igreja, em nome do grupo. Por isso o grupo diz amém. O grupo diz assim seja, quer dizer, essa oração é minha também. Não é a oração do pastor Israel, é a oração da Igreja Batista em Vila das Belezas. E no nosso caso, há várias igrejas envolvidas aqui, né? Porque há irmãos de outras igrejas. Então, eu sei que tem igreja batista lá no Rio, no Ceará, há igrejas batistas em Pernambuco, há outras igrejas batistas aqui em São Paulo, sei que há igrejas batistas em Portugal, porque há pessoas de lá que participam das nossas orações. E aqui da nossa associação há outras igrejas também cujos irmãos estão conosco, né? Socorro Vaz está ali dizendo, eu sou de Piauí, pede oração pela saúde do seu cunhado, Flávio Saldanha, e pela vida espiritual do seu sobrinho Ezequiel. Muito bem, estamos com você, Socorro, vamos orar, viu? A sua igreja faz parte desse momento de oração. Picos, né? Muito bem, seja muito bem-vinda. Então vamos orar com todos os brasileiros, né? Piauienses, cearenses, pernambucanos, paulistas. Vamos orar ao Senhor numa só oração. Santo Deus e Pai, aqui estamos nós, um grupo expressivo, representando várias igrejas, batistas, outras que não são batistas também, mas são povo querido do Senhor, comprado por precioso sangue de Cristo Jesus, e estamos, querido Deus, juntos, com o mesmo propósito, suplicar por essas pessoas cujos nomes lemos. Deus bendito, aqui há pessoas sofrendo já um bom tempo, com um tratamento difícil, lutando contra a enfermidade que a medicina não dá conta. Mas o Senhor está acima da medicina humana, o Senhor está acima dos médicos humanos. Sei que o Senhor os abençoa e os coloca como bênção nas nossas vidas, mas quando os seus esforços e sua capacidade se esvaem, ainda o Senhor tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos.
Por isso, a nossa confiança e a nossa súplica é dirigida ao Senhor. Pai, tem misericórdia destes cujos nomes já mencionamos há pouco. Nós os colocamos no teu altar de graça e de misericórdia para que sejam alcançados em tempo oportuno. Abençoa os idosos, abençoa os doentes, hospitalizados ou que estão se tratando em casa. Abençoa os nossos irmãos idosos, abençoa os nossos irmãos que trabalham em serviços emergenciais, nossos enfermeiros, nossos seguranças, nossos assistentes sociais, nossos médicos, nossos dentistas e outros profissionais, querido Deus, em que os nossos irmãos têm obrigação de trabalhar no atendimento público. Abençoa também aqueles que estão trabalhando na busca de solução, na busca de remédio, na busca de vacina. Nós pedimos que a tua graça repouse sobre eles, para que encontrem, ó Deus, no teu tempo e em perfeita obediência à tua vontade e à tua agenda, ao teu horário. Abençoa todos que estão participando deste Pão das Três, que tenha sido, Senhor, um momento de muita alegria, de confiança, um momento de despertamento, para que nós terminemos esse nosso encontro com novos propósitos em nossos corações, de uma vida melhor, de uma vida mais comprometida com o Evangelho, de uma busca incansável por santidade, por melhorar a qualidade da nossa vida cristã. Abençoa todos quantos estão conosco nesta tarde. É a oração que fazemos, no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Eu fiquei de cantar a última estrofe e a gente tem tempo, sim. Nós estamos aqui, faltam 8 minutos para às 4 horas, então a gente vai cantar a última estrofe e o estribilho. Amigo, eis que o tempo se passa. E passa, viu? Então tome providências urgentes, na sua vida e eu na minha, para que aproveitemos bem o tempo que Deus nos concede. Cantor Cristão 255, a última estrofe. Amigo, eis que o tempo se passa, aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia opera real salvação. Depressa decide, despreza esse mundo falaz, contente, submisso, te entrega a quem te dá vida de paz. De nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Jesus já perguntava, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus nos abençoe. Que a palavra lida nesta tarde encontre lugar em nosso coração e que nos leve a mudanças
urgentes e necessárias. Amanhã não teremos o pão das 3, amanhã teremos o nosso culto à noite e na página do YouTube às 20 horas. Então esperamos que você venha e participe conosco. O nosso Pão das 3 volta na quinta-feira com o pastor Júnior, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.